Olá, estamos abrindo mais um podcast Zé Café e hoje no canal Zé Café Saúde. E o assunto é muito interessante e vamos tirar muitas dúvidas, tabus aqui sobre isso. E como eu não sou da área médica, eu sempre procuro reforço nas áreas que eu não conheço. Então eu estou aqui com dois amigos e participantes do Zé Café Saúde, que é a doutora Maria Beatriz está aqui. Doutora Maria, pode falar seu boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos que estão assistindo o podcast. É um prazer retornar. Sempre bem-vinda. E hoje temos uma convidada muito especial, né? Que você me pediu ajuda de indicação. É verdade. E eu já a sigo tem um tempo na rede social. Eu acho o conteúdo dela muito legal e pensei, por que não? Por que não? Por que não? E deu certo. E temos também outra presença, assim, muito especial. Acho que mais para mim até, né? Bom, aí já são backstage de podcast, porque eu vou apresentar agora meu segundo colaborador, que é parceiro do Zé Café Saúde, Dr. Júlio, cardiologista, e agora eu vou entregar, né? Que é marido da doutora Bia. Dr. Júlio, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer. Primeira vez fazendo um podcast aqui. A gente já conversou um pouquinho aqui antes, eu também tenho algumas dúvidas para tirar aí com a convidada. Que bom. Eu acho que vai ser uma tarde bem legal. Legal, obrigado. E agora vamos apresentar a nossa convidada, a doutora Ana Beatriz Tânios. Ela é psiquiatra. E psiquiatria é um assunto realmente que dá o que falar e muitas vezes. E eu queria que ela se apresentasse e contasse um pouquinho da atuação dela como psiquiatra. Boa tarde. Boa tarde Zé, boa tarde Bia, Júlio, a todo mundo que está assistindo a gente. Queria agradecer o convite, eu sempre fico muito lisonjeada e sempre aproveito muito, né, para falar sobre saúde mental, que é um assunto que eu luto tanto para a gente tirar todos os tabus e estigmas, que a gente sabe que o paciente psiquiátrico, além dele sofrer, né, a questão da doença em si, ele tem que lutar contra o preconceito. Então, toda oportunidade que eu tiver para a gente, né, esclarecer isso, com certeza vai ser muito bem aproveitada. Eu sou psiquiatra de adulto e idoso, né, sou professora da faculdade também, dou aula para os alunos de psiquiatria e trabalho bastante com internação hospitalar psiquiátrica, né, pacientes mais graves. Assim. Ok. Então, eu já percebi apareceu uma dúvida aqui. Psiquiatra de adulto e idoso são atendimentos diferentes? Na verdade, existem, né, algumas particularidades, né? Por exemplo, a depressão no idoso ela é diferente da depressão no adulto jovem. Um exemplo, né? Um tipo de depressão do idoso é muito relacionado à dor, por exemplo, né? E do adulto jovem tem mais a ver com melancolia, né? Tristeza, apatia. Então, algumas particularidades que a gente tem que saber, mas não tão distante quanto a pediatria, né? A psiquiatria infantil. Aí sim é bem distante e aí já não é a minha área de atuação. E hoje, na tua experiência de consultório, qual a faixa etária mais jovem que tem te procurado, tirando a infantil? Os adolescentes para cima? 18, né? Eu atendo a partir de 18 anos. 18 anos já tem gente fazendo hoje terapia. Bastante gente me procura com 17, pedindo para abrir uma exceção. É mesmo? Sim. É mesmo. A gente é bombardeado por tanta coisa hoje em dia que realmente a cabeça da molecada deve ficar pirada. E eu queria fazer, antes de participação dos colaboradores que estão aqui, uma dúvida que eu carrego. Psicólogo e psiquiatra são equivalentes? Eles se complementam. Complementam. São duas profissões distintas, né? Para você ser psicólogo, você tem que fazer a faculdade de psicologia. Para você ser psiquiatra, você precisa fazer medicina, né? Se formar em clínico geral, depois você se especializa em psiquiatria, né? Para lidar com saúde mental. Ok. O psicólogo pode resolver uma depressão? Dependendo da depressão, sim. Na verdade, assim, é difícil você falar resolver sozinho. Sim, pela psicologia mesmo. Tá, sim, existem alguns casos, até saiu um estudo recente, né, falando que depressões leves, né, no estudo diz até moderadas, mas na minha prática clínica eu vejo leves, mais leves. Né, depressões de caráter leve a gente consegue resolver com mudança de hábito e psicoterapia. Entendi. Né? Ok. Então, está aí explicado que
Aliás, o psicólogo não pode receitar, né? Não. Como eu sou ignorante no assunto, eu posso Não, perguntar. Ele não pode receitar. Medicação, não. Só a terapia em si. Isso. Ok. A psiquiatria já avança mais um pouquinho e entra na parte medicamentosa, tudo isso. Isso. Ok. Doutora Bia, doutor Júlio, tem alguma pergunta? Bom, eu vou puxar um pouco para o meu lado da especialidade, né? E eu vejo todos os seus vídeos na rede social e eu vi quando você postou sobre baby blues e depressão puerperal. Eu acho que isso acomete a grande maioria das mulheres no pós-parto por uma questão fisiológica, mas a gente sabe que algumas têm uma predisposição maior a prolongar isso e virar uma depressão e até com necessidade de internação e até rejeição, né, do recém-nascido. Eu queria que você falasse, você tem alguma prática, alguma coisa ou até alguma medida preventiva? Por exemplo, uma mulher que ela já teve um quadro de depressão na vida, né, por outro motivo, e ela engravidou. Teria que ter algum segmento durante esse pré-natal com um psiquiatra para evitar um baby blues ou até uma depressão puerperal, alguma profilaxia medicamentosa? Como é que você vê isso? Tá, então assim, né, você sabe melhor que eu, mas baby blues acomete, acredito que 85%, né, das mulheres no puerpério. E eu tive, né, eu fiquei muito assustada, né, até porque assim, né, na minha, né, você vê que o hospital mais preparado, né, as pessoas assim, elas te pressionam, né, aquele vínculo imediato com o bebê, né, amamentação e parto normal, tudo, né, então assim, a gente, né, até fala que dentro da psicologia a gente fala que a mãe, não existe uma mãe perfeita, existe a mãe suficientemente boa, né, que é oferecer às crianças, né, os bebês, as funções vitais aí. Quando a gente fala, né, do baby blues, quando eu tenho as minhas pacientes e elas estão gestantes, a primeira coisa que eu faço é conversar com algum responsável. Então, por exemplo, quem que vai ajudar, né, essa puérpera nesse período? Então, se a mãe dela, por exemplo, e o marido, eu chego para um e falo, do bebê, o hospital inteiro vai preocupar, os pediatras, né, todo mundo vai querer saber. Uma pessoa para cuidar da mãe, uma pessoa para perguntar, o que você está sentindo? Tá tudo bem? O que você quer comer? Quer descansar? Então, assim, a mãe, automaticamente, ela nasceu ali, só que ela não tem esse tempo de adaptação, né? Ela é obrigada a dar algo que ela nem tem ali, né? Ela nem entendeu esse processo dela. E a gente, né, o baby blues, ele, né, com toda essa continência familiar, esse acolhimento, né? E bastante trabalho em cima da mãe que... o que, né, ela dá o que ela tem e esse vínculo mãe e bebê é construído, né, não adianta, pode pegar uma pessoa que teve 10 filhos, né, ela até pode, né, dar algumas orientações, algumas dicas, mas o que essa mãe vai ter com o bebê dela, aquilo é dos dois, né, então assim, eu acho que bem mais no sentido do acolhimento. Quando a gente fala de depressão pós-parto é uma doença, né, e toda vez que a gente vê isso, não é regra, tá? Mas toda vez que uma mulher desenvolve depressão pós-parto, ela é uma depressão um pouquinho diferente da depressão normal, porque tem uma questão mais ansiosa, mais irritada, né? E tanto que um dos primeiros diagnósticos diferencial que a gente faz é transtorno bipolar. A depressão pós-parto, ela é muito mais comum dentro do transtorno bipolar do que da depressão comum. E aí o tratamento é completamente outro. Como fazer o manejo, né? Dessas mães. A gente sabe que, né, as pessoas me perguntam, esse remédio pode ou não pode na gestação, né? Ninguém vai fazer teste em grávida. A gente sabe algumas medicações que já foram usadas há muito tempo, que elas, né, têm um risco menor, mas não tem nada assim, falando, olha, isso é bom para gestação. Claro que a gente avalia sempre custo-benefício. O que é a pior coisa que pode acontecer para uma mãe, ou ela gestante, ou no puerpério? Ela fazer mal a si ou ao bebê. Não tem nada pior que isso. Então, assim, ela só estabiliza com este remédio. Esse remédio não tem muito estudo, né? Não é a primeira linha de escolha, mas sem esse, ela vai se fazer mal pro bebê. Custo-benefício. É uma balança mesmo, exato, né? Uma balança. Como eu sou o podcast dessa mesa, às vezes eu tento traduzir para o público coisas que eu não entendi.
E vocês falaram em Baby Plus. O que é isso? Baby Blues, né? Quando Blues. Blues, sabe música? Ah, A sim. música blues. Ah, blues. Não é um estilo meio melancólico. É que eu nunca ouvi assim. essa expressão. Eu falei, o que é Baby Blues? Aí mostra assim, como se fosse uma tristeza pelo bebê. Ah, tá. Isso é algo fisiológico, é hormonal, né? A Bia pode falar melhor que eu. No momento da gestação, os nossos hormônios estão à flor da pele, depois no parto eles caem de uma vez, né? Desse momento. E isso, imagina, né? A gente está entupida de hormônio, de repente cai de uma vez. Isso entendi. gera alteração de humor, Entendi né? o sentido do blues agora. Sim. Blues Podia é ter- igual música Deve ter o mesmo. Baby Rock também, né? Ah, esse eu não conheço. Júlio, por favor. Bom, ela puxou pro lado dela, eu vou puxar um pouco pro meu lado, Tá né? certo? Justo. Dentro da cardiologia, muitas vezes o paciente que a gente atende, ele tem múltiplas comorbidades. Então, ele é um paciente hipertenso, diabético, obeso, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que é a tua área em relação a outras especialidades, né? Você trabalha com outras especialidades. A questão que a gente fala tanto hoje do tratamento multidisciplinar, né? Então, que esse paciente ele não fique somente no cardiologista, no ginecologista, mas que ele tenha um acompanhamento do psiquiatra também. Eu queria a sua opinião sobre esse multidisciplinar. Perfeito. Então, uma coisa que eu coloco para os meus pacientes eles nunca vão ouvir de mim, isso não é comigo. Eu posso com certeza não saber resolver e a gente tem que ter humildade de trocar, encaminhar, tudo mais. Mas tudo com relação ao meu paciente me interessa. A gente sabe, então, por exemplo, se é uma pessoa que ela já faz um acompanhamento com uma especialidade ou outra, eu quero saber o que toma, conversar com esse médico, né? Quais os sintomas, porque assim, aí pessoas que vieram para mim e não procuraram um clínico, né? Por exemplo, antes ou nenhum outro especialista. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma investigação clínica, né? Do que dentro dos sintomas dela, o que poderia ser clinicamente. Porque diagnóstico psiquiátrico, as pessoas acham, né, que vou fazer um exame para diagnosticar depressão, ansiedade. Não existe, né? Mas por que você pede, então, o exame? Porque e se for alteração de tireoide? E se for uma alteração de vitamina, anemia? Já chegou para mim um paciente, ele está deprimido com um HB de 7, né? Para quem não sabe, a gente sabe que o valor de inferência é de 11, 12 para cima. Então, assim, essa pessoa está mesmo deprimida? Primeiro eu vou tratar essa parte clínica dela. Sobrou a depressão, ela pode ter as duas coisas junto, né? A gente fala de, né, eu aprendi assim, né, telhado ruim estraga móvel bom. Exato. Né? Então, às vezes, a parte psicológica tá ruim, mas às vezes uma alteração fisiológica também, né? Uma tireoide que está descompensada, né? Uma anemia, Exato. ou muitas vezes o paciente não toma remédio. Ah, não toma remédio por quê? Ou porque ele não tem familiar, ou porque ele tem um problema psiquiátrico, e é por isso que ele não faz o tratamento. É por isso que ele está internando lá na UTI onde eu trabalho. Muitas vezes é que o paciente ele vive sozinho, ele não tem nenhum acompanhamento psicológico, e aí ele não faz o tratamento. E aí uma falta, às vezes, de um acompanhamento psiquiátrico acaba acarretando e piorando outras doenças, Exato, né? exato. Ótimo, isso já me levou a uma pergunta para os dois agora. No teu atendimento, no seu atendimento, vocês perceberam, dá para perceber numa consulta, sei lá, um acompanhamento, que o paciente está com sinais de depressão? Isso dá para ler isso? Bom, no meu caso, dá para ler, porque eu recebo muitas vezes esse paciente na UTI. Ok. Né? E a UTI tem um horário muito importante, que chama horário da visita. E é nitidamente diferente um paciente que, hora que você chega lá para passar o boletim, e ele às vezes tem o pai, a mãe, os filhos, que geralmente são pacientes mais velhos, né? Tem um sobrinho que acompanha, às vezes uma prima que cuida, e aquele paciente que dá o horário ali meio-dia e não tem ninguém. Não tem ninguém para acompanhar. A gente, dentro da UTI, muitas vezes a gente não consegue, nem é o trabalho ali exatamente, os porquês daquilo, né? Muitas vezes tem uns porquês, por que aquela pessoa não está acompanhada. Mas é nítida a diferença do paciente que tem um familiar, que ele fica esperando aquela hora da visita. Okay. Porque ali ele acabou de me conhecer, o rosto conhecido é do filho, é o do sobrinho, é da prima, é do irmão, e ele quer falar com alguém que ele conhece. E aí você vê a nítida diferença de tratamento, de autocuidado, né? Até para prognóstico também, até para prognóstico, porque quando a gente o suporte familiar é importante sempre, né? Uma das coisas... Imagina ele ficar sozinho numa UTI sem receber visita. Então, e muitas vezes assim, eu vou instituir um determinado tratamento, mas eu tenho que pensar, peraí, ele vai fazer o tratamento? Esse tratamento
tratamento, alguém vai acompanhar? Ele vai tomar esse remédio? Quem está olhando por essa senhora de 85 anos que mora sozinha? Então, qual que é o melhor tratamento? Aquele que o paciente faz. Mas para que ele faça, ele precisa de suporte, rede de apoio que a gente fala. Exato. Rede de apoio. E você, Beatriz? Dá para pegar, assim, numa consulta de ginecologia, uma conversa técnica ali, você perceber que a paciente está uma depressão pré-parto? Nem sei se existe isso, mas vale a pergunta. Dá para perceber? Eu não queria estar grávida. Sim, a gente tem alguns indícios, né, durante a conversa que a gente faz com a paciente. Muitas vezes, em gestações, eu não faço mais obstetrícia, mas na época que eu fazia, eu atendia um público que muitas vezes não queria aquela gravidez, né? Entendi. E no serviço que eu atendi obstetrícia, a gente tinha o apoio das psicólogas, né? Tá. Então, era direto para a sala da psicóloga. Entendi. Né? A gente consegue identificar. E uma coisa também, né, na minha área, que depois eu vou querer fazer essa pergunta, já que a Ana falou que ela recebe e ela vê clinicamente os pacientes. Qual é a sua experiência com paciente no climatério, menopausa, que te procura pensando que é só uma depressão, mas nós temos ali uma alteração hormonal importante que leva a tudo isso, e muitas vezes não é uma depressão em si, é realmente a menopausa. Eu posso engordar a pergunta dela? Claro. É assim, ela acabou de se referir a hormônios, menopausa, tudo isso. Nós já tivemos podcast sobre isso aqui. Uma depressão, ela pode ser mascarada por uma série de outros fatores, e você faz o diagnóstico, não é depressão, é isso? Sim. Tá, então agora siga. Então, na verdade, as pessoas, elas são muito mal informadas, né? Hoje, é até um paradoxo, né? Porque com tanto acesso à informação que a gente tem, só que as pessoas não veem se aquilo tem uma referência, né, boa, se tem uma lógica, aquilo. Então, assim, eu ouvi falar que reposição hormonal dá câncer. Não posso fazer, independente se eu preciso, né? Então, não, eu ouvi falar que é normal eu ter fogacho e ficar muito mal, né? É normal eu estar irritada com todo mundo, é normal eu ganhar peso. Não existe normal, né? Isso é entendível, mas não é para o paciente viver em sofrimento, né? Inclusive, hoje, né, na medicina em geral, hoje a medicina que a gente faz, ela é preventiva, né? Ela não é mais, né, de tratamento. A gente tenta focar no deixa eu evitar isso, evitar aquilo, né? Mas acredito eu que quando a pessoa, né, ela mostra sinais, né, que ela está entrando no climatério e tudo mais, um acompanhamento, mesmo que ela esteja deprimida, a gente tem medicações antidepressivos específicos, né, que possam ajudar mais, né, mas acredito que esse acompanhamento em conjunto, né, psiquiatria e ginecologia é extremamente essencial. Legal. A doutora Bia, ela eu vou falar, é totalmente favorável à reposição hormonal. Com certeza. Tá, eu já vi uma frase dela assim, reposição hormonal é vida. Exato. Eu já ouvi isso dela. Minha mulher faz reposição hormonal, graças a Deus. Mas assim, a questão, voltando agora para a psiquiatria mesmo. Existe um tabu quando alguém fala, estou fazendo terapia com psiquiatra. O julgamento do povo é muito cruel. Esse cara está louco. E de verdade, a psiquiatria, ela aborda problemas emocionais, não é isso? Pode falar de luto, pode falar de uma doença mesmo. Existe o o depressivo dissimulado, que ele é um risco potencial para fazer alguma bobagem e não é pego numa consulta? Claro, assim, não... O tamanho, o grau de... Sim, por exemplo, quando a gente fala, né, de depressão em si, a gente tem vários tipos, né, de depressão. A gente tem até se ele é um potencial, você diz se ele é um potencial de fazer algo para ele, para os outros. Ou contra alguém, isso. Tá. Nós estamos vivendo uma época de feminicídio agora, sim, que me veio a cabeça. Sim. O cara acabou de simular um suicídio, não posso falar suicídio. Sim. Ele acabou de simular que a mulher teria tirado a própria vida e foi descoberto que não. É que assim, né, como que eu sei se a pessoa ela é um risco suicida? Avaliando ela. Eu já tive familiares, o familiar ele se preocupa muito, assim, eu preciso te falar o que está acontecendo com ele. Eu já tive um familiar que chegou até mim falando, a minha esposa está com depressão. Por quê? O que ele via? Ela
se isolando dentro do quarto, não queria sair, não queria conversar com ninguém, não comia, só queria ficar no escuro. Aparentemente, isso é uma clínica de uma depressão. Mas, ao conversar com ela, a gente sabe, né, a apresentação da pessoa. Se eu tivesse ouvido único e exclusivo ele, eu ia dar um antidepressivo para ela e isso não ia melhorar criar aquele nada. quadro. Tá. Exato. Ao conversar com ela, eu percebi uma apresentação bem desconfiada dela, bem desconfortável, e eu pedi para que ele saísse da sala. A hora que eu conversei com ela é uma psicótica, ela desenvolveu esquizofrenia, ela não fica no meio das pessoas porque as amigas dela, que são as alucinações visuais dela, a visitam dentro do quarto, né, e a alucinação ela tem toda uma lógica, então não posso ficar perto das pessoas porque fulano quer te fazer mal, então assim, ela se isola, mas se isola por quê? É isso que eu falo, o ato do paciente, ele é um ato, mas qual foi a motivação? Entendi. Né? E você colocou assim, né, da questão da pessoa ser um potencial suicida. Existe o suicídio impulsivo, né, que a pessoa faz sem pensar, existe o suicídio planejado. Qual deles é mais grave? Todos, né? A pessoa querer acabar com a própria vida, isso é um sinal de gravidade. Que a gente tem como regrinha não falar sobre morte. Nós somos todos, já discutimos aqui que a gente é a favor da vida, né? Não, com certeza. 100%. Com certeza. 100%. Mas então, assim, eu achei interessante, eu tenho minha penúltima, talvez, pergunta, depois vão aparecer outros insights. Psiquiatria, terapia, depressão, se trata com medicamento, só com medicamento, com conversa, consulta em si, ou um ou outro, ou os dois juntos? Eu quero complementar Vamos lá. a pergunta. Vamos lá. Eu ia fazer mais ou menos essa pergunta mesmo. Não é incomum as pessoas ouvirem, isso aí é frescura. Né? Isso é muito comum, isso é frescura, isso é falta de Deus, isso aí é porque você não está trabalhando, né? Você tem que fazer uma série de coisas. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância do que ele está falando, da terapia, da medicação, mas puxando até para a área de esporte, de atividade física, a importância das medidas não farmacológicas, porque a pessoa também acha que ela vai tomar só o comprimido e que o tratamento é aquele. O tratamento é acordar de manhã, pegar um comprimido, tomar e pronto. Ele já está tratando a depressão ou a ansiedade ou qualquer outra patologia. Queria que você falasse um pouco das medidas não farmacológicas. Perfeito. Bom, primeiro, nessa questão de ser frescura, né? A resposta para mim que eu acho que mais cabe, que é o que eu falo para os meus pacientes, se a gente for comparar, né, duas pessoas que estão com um problema. A pessoa 1, ela tem o problema, mas ela não procura ajuda porque a culpa do meu problema é sua, e quando a culpa não é minha, não sou eu quem resolve, né? Então resolvam vocês. E tem a pessoa que está em sofrimento, ela está com um problema e ela busca ajuda onde? Na ajuda ela vai se submeter a uma terapia que vão vir gatilhos, né? Vão vir às vezes, né, momentos, né, mecanismos de defesa dela, aonde ela vai, né, ocasionalmente tomar um remédio, ter efeitos colaterais, né, ter que fazer uma mudança de vida. Terapia é pra gente sã, né? Então assim, esse processo, as pessoas falam, né, covardia, fraqueza, para mim isso é coragem. Lógico. Né? Então, se eu resolvo entender que o meu sofrimento eu vou atrás de resolver, para mim essa pessoa é corajosa, não aqui eu não tenho nada e culpa todo mundo, né? Agora, falando, né, como que se trata a depressão, se é só com, não existe só com, nada, né? Se a pessoa, que a pessoa, vamos supor que ela tenha depressão, ela é uma pessoa, ela é filha de alguém, ela é irmão de alguém, ela trabalha em alguma coisa, né? Ela mora em algum lugar e ela também tem depressão. Então, primeiro de tudo, adoecimento mental, existe a questão genética indiscutível, mas é esgotamento. Então, mais importante que tratar esse episódio, porque ela vai me procurar porque tem algo agudo, algo que está incomodando ali naquele momento. Mas é importante eu apagar esse incêndio, mas tão importante quanto isso é eu entender o que ela fez para chegar nesse esgotamento para a gente evitar novos, né? Então, e aí entram as medidas não farmacológicas. Lazer é tão importante quanto gastar na farmácia. Ninguém gosta do trabalho, isso é normal. Não é normal, né?
todo mundo que é casado há muito tempo é infeliz. Não, não é. A gente tem que parar de romantizar o sofrimento, parar de romantizar, né, a ser infeliz. Se fazer de vítima, às vezes, né? Exato, e assim, a recíproca também é verdadeira. Quem busca estar feliz o tempo todo, porque é só assim que vale a pena, vai morrer sem conhecer a felicidade, né? Nós somos seres reativos, nós somos seres que a gente oscila. Então, hoje aconteceu uma coisa boa, hoje eu tô aqui com vocês, estou super feliz, né? Tá super legal, né? A gente falar disso, agora eu tô super, né? Saindo daqui, eu tenho, infelizmente, uma paciente que tentou suicídio super grave para assistir, para atendê-la, né? Então, eu vou estar preocupada, vou estar... mas então você tá feliz? Eu tô os dois, depende do momento. A dinâmica, né, da vida muda a gente de estado, né? Bia, quer falar alguma coisa? Eu acho que ela falou com muita propriedade o que eu também acho e o que eu falo para as pacientes, o que também eu acho que eu aplico, né, na vida. E eu acho que se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria um mundo melhor, porque as pessoas se conheceriam, né? Eu, por experiência própria, eu faço terapia já quase 10, 12 anos, né? Mas eu faço preventivamente e para me conhecer, porque eu acho que quando você tem controle emocional, quando você se conhece, você não expõe a gatilhos que podem fazer com que você venha a desenvolver uma ansiedade, uma depressão. Ou se você se expuser, você sabe como agir melhor. Você, né? sabe a sua reação. Então eu acho que assim, terapia deveria ser para todos. As pessoas precisam se conhecer. E uma coisa que eu sinto muito, às vezes, eu identifico alguma coisa numa paciente, né, que tem algum componente a mais. Então, por exemplo, muitas mulheres no climatério me procuram. E eu sei que, claro, temos uma porcentagem, sim, né, hormonal, mas tem também, eu consigo identificar alguma coisa mais basal que está antes dessa queda hormonal. E quando eu chego e falo da possibilidade de procurar um psiquiatra, muitas me olham feio. Existe ainda... Vem aquele pré, assim, você tá louco, né? Um preconceito de estar falando assim, psiquiatria. Quem é você para falar que eu tenho alguma coisa se ela mesma acha que não... Mais ou menos isso que eu sinto quando eu recebo o olhar. O olhar é tudo. A gente sabe quando eu falo. Então, você já pensou em procurar uma ajuda, né? Uma terapia, um psiquiatra? Tem um tabu na psiquiatria, né? Existe ainda, né? O que você falaria para esse público, né? Quando receber talvez uma indicação de um outro especialista de procurar atendimento psiquiátrico? Certo. Primeiro que quando a pessoa chega para mim, né, e ela diz, olha, porque eu relutei muito, eu ia falar que graças a Deus, porque se você chegasse para mim e dissesse assim, eu vi que eu tava, né, ficando diferente, que eu tava ficando disfuncional e a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda, aí eu não tô na realidade do mundo, né? Eu já sei que as pessoas vão chegar para mim e falar assim, então é aqui. Eu já fui em todo mundo, então é aqui. E eu já tô acostumada a ser a última da fila, né? Mas assim, e psiquiatria, ela realmente é um diagnóstico de exclusão, mas assim, eu tenho até um exemplo pra gente ilustrar de uma coisa simples, assim, eu tenho a minha página social que eu, né, compartilho coisas pessoais, mas é muito para trabalho também, nessa luta, né, sem a psicofobia. E um influenciador que eu sigo, que ele faz vídeos de humor, ele foi fazer um vídeo falando assim pra pessoa, você tá reclamando da sua comida, olha a gente passando fome e tal. Realmente, para praticar a gratidão, a gente é o que a gente pratica, né? A nossa energia tem tudo a ver. Só que ele, com certeza, de uma forma, né, totalmente, né, foi totalmente sem querer, né? Não foi a intenção, isso ficou muito claro e eu escrevi isso com muito respeito, né? Tentei, que eu entendi que a intenção dele não era essa, mas ele colocou, estou deprimido, e colocou, né, pessoas que não tinham onde morar. E a sugestão que eu fiz foi perfeito isso, mas assim, estou deprimido parece que é uma doença, né? Depressão é uma doença. Então, estou triste, né? Estou insatisfeito, estou alguma coisa, porque a pessoa com depressão, ela já carrega a culpa de estar deprimida, ela já carrega o preconceito. Então, se as pessoas colocarem em volta, né? Olha, você está deprimida porque você... Eu costumo falar, por que o
O diabético, a pessoa fala, tá bom, você tem que tomar insulina, mas o paciente psiquiátrico, ele tem que ir na praia. E daí? Tipo, né? Qual que é a relação? E aí eu coloquei assim, falei, olha, parabéns pelo trabalho, queria dar uma sugestão com muito respeito, né? Porque eu entendi, né, o objetivo do vídeo, mas quem não passa, isso passa desapercebido, né? Igual quando a gente compra um carro. Eu compro um carro, eu olho na rua, parece que só tem o meu carro. Por quê? Porque aquilo tem a ver comigo. Então eu fui dar essa sugestão, mas assim, isso dividiu opiniões de uma tal forma que desde as pessoas agradecendo que a sensibilidade disso, até pessoas extremamente incomodadas. E eu falei, mas qual o incômodo dessas pessoas se eu nem estou falando delas? Não é sobre você, você não tem como entender. Lógico. Né? É que acho que na internet, hoje, a gente está numa rede social, você está comentando na sua rede social, as pessoas acham que aquilo que está sendo falado é diretamente para ela. Você está falando no geral, mas a pessoa, às vezes, ela se ofende porque ela fala assim, isso que ela está falando é para mim. E muitas vezes não é. Aí também vai outra pergunta. Com a questão da rede social e com a chance que a gente tem hoje de ficar se comparando com os outros, né, se chega esse perfil de paciente para você, que às vezes vê no Instagram, vê no YouTube, em outras redes sociais, e vê aquilo assim, eu queria ser que nem ela, ou tem um distúrbio da própria imagem, porque acha que a perfeição é aquela menina da internet, aquele influencer, né? Se tem esse perfil de paciente para você. Não, tem bastante, né? Não só na rede social, mas assim, o que a pessoa projetou para si como expectativa, né? Então, né, quando a gente tem 15 anos, a gente pensa, uma pessoa de 30 anos, ela tem a casa própria, ela tem vários filhos, ela, né, tá quase aposentando. Você chega aos 30 anos, você fala, gente, eu tô começando ainda, né? Então, assim, é o que eu coloco. É super legal a gente ter uma motivação para acordar amanhã. Eu falo para os meus pacientes, se amanhã você acordar às 7 horas da manhã e se você acordar às 5 horas da tarde e isso não mudar nada para você, para lugar nenhum, sua vida está sem propósito. Você tem que fazer falta em alguma coisa, né? Você tem que pertencer a alguma coisa. Desculpa, qual era? Lembrei. E aí, a gente vai, né? Não tem problema. A gente vale vai. como terapia. E aí, as pessoas, elas, não, porque isso que eu, né, que eu coloquei de expectativa, que eu projetei e tal, mas eu só consigo, né, lidar com o que eu tenho no momento. Né? Muitas vezes a pessoa, para quem eu trabalho também espiritualidade nas minhas consultas. Legal. Espiritualidade é diferente de religião, né? E para quando a pessoa, aquilo tem sentido para a pessoa, né? E ela coloca, né, a fé naquilo. Abre a porta para você. Exato. Então, assim, se ela coloca isso, eu falo, se você pensa assim, dentro do que ela pensa, do que faz sentido para ela, né? A gente não tem como saber o amanhã. Né? Mas assim, você sabe o que vai acontecer diante do que você tem, só que o que a gente tem é agora, né? Um exemplo mais claro disso, a pandemia, de uma hora para outra existe, né, um vírus que ninguém sabe, ninguém olhou e falou, mês que vem eu vou falir, né? Porque então a gente lida com o que a gente tem no momento. O mundo de hoje, além de ser... Eu estava aqui, eu fico ouvindo vocês falarem e fico montando meus insights. Nós estamos amadurecendo muito rápido e apodrecendo na mesma velocidade. Eu estou falando no nível de informação que a gente recebe, que o Gil se referiu. Quem perde muito tempo hoje se informando pelos Googles da vida, pelos rios, seja o que for, se perde. Quem se deixa influenciar, e agora não é só a área, mas quando eu vejo jovens, crianças, que o celular virou babá hoje de criança e adolescente, não sei o quê, eu percebo que nós estamos sendo bombardeados com muita coisa desse tipo, de projeção, de biotipo, projeção de personalidade. Outro dia nós conversamos aqui sobre como cirurgias plásticas também. As pessoas vão buscar pessoas que elas não são e ficam vendo no espelho coisas que elas acham que estão vendo, mas não são, e não deu certo, e aí, ficou legal. Impressões pessoais. Então, assim, dentro da psiquiatria, eu percebo que nós não estamos falando mais de depressão. Existem vários... Depressão é uma das demandas suas, é isso que eu estou entendendo. Existem vários casos ali que você trata sobre distúrbio comportamental, não sei se é a mesma coisa, sobre confusões pessoais sobre a vida, né? Gente que está passando por processo de divórcio, de luto e não sei o quê, e de verdade está ali
como a Bia falou, às vezes passou num clínico, ou no ginecologista, ou no cardiologista, e encaminhou o psiquiatra. Mas, como você falou aqui, eu sou obrigado a concordar pela minha experiência em hospital, que psiquiatria é o último da fila, porque parece que psiquiatria é, assim, você está louco. E não é nada disso. Então, assim, e como é que você lida com tanta diversidade de personalidades que te procuram ou são encaminhadas ali, e vai separando aquilo em pacotinhos, né? Esse aqui é o João, esse aqui é a Maria, esse aqui é o Pedro, esse aqui é assim, assado. Porque depressão não é o único problema da humanidade para a tua área. Não é isso? Estou errado? Não. Até tem uma brincadeira que o pessoal faz comigo no hospital, de falar assim, você gosta mesmo, né? Chega e tem um paciente grave lá e assim, meu olho brilha de entrevistar e tudo mais, porque eu acho a mente humana, né? Modéstia à parte, uma área extremamente interessante. Eu acho muito. Mas assim, uma vez um paciente, o diagnóstico dele era transtorno bipolar e ele estava numa fase de extrema irritação e um dos sintomas dele foi ser extremamente rude comigo na consulta. E depois ele veio se desculpar, né? E uma coisa que eu disse para ele foi, se eu, né, na posição de estar te atendendo, né, que deve ser uma posição imparcial, se eu, né, tiver contaminado bastante para levar isso para o lado pessoal e não entender que isso é um sintoma, eu não estou capacitada para te ajudar. Exatamente. Né? Então, é lógico que a gente Ainda é um bem ser que você humano. tem essa visão profissional clara. Sim, claro, né? Mas assim, eu também faço análise. Frente, né? Exato. Mas assim, isso que a gente está falando é a manifestação do paciente. Sim. Ainda assim, né? Nós somos seres humanos, eu exijo respeito no meu trabalho, já tive que impor limite várias vezes, né? Não é porque eu estou te atendendo que você, né, pode fazer o que você quiser, né? Existe, até com relação à minha secretária, assim, né? Você lida com pessoas instáveis. A pessoa instável, ela xinga a polícia. Ela não maltrata a secretária e trata o médico bem, né? Então, assim, eu exijo um respeito, né, comigo, com a minha equipe e com o paciente também, né? Engraçado. Eu vou procurar falar menos, que eu estou deixando os convidados calados aqui. Eu perco muita qualidade quando eu deixo eles calados. Eu, quando fiz terapia, eu contei aqui no começo que fiz terapia, eu tive o prazer de sentar com Jesus Cristo na sala de espera. O cara jurava que era Jesus Cristo, era paciente da minha psiquiatra. Que nível de psiquiatria esse cara está? A psicose? A psicose, ela é uma certeza que o paciente Ele tem. assumiu que é Jesus Cristo. Sim, e assim, é a mesma certeza que eu disser para vocês, agora nós estamos aqui no seu podcast. Se alguém disser, não, isso não está acontecendo, não, lógico que isso está, né? E é uma coisa que eu friso bastante. Os meus pacientes que são internados, por exemplo, eu estou com uma paciente internada porque ela né, quem está lá, quem entra na casa dela é o mesmo perfil do marido, mas não é o marido, é um sósia que está lá porque vai abusar dos netos e tal. Então, assim, aí ela pegou e foi para cima de todo mundo. Essa paciente é agressiva. Ela está vivendo isso, ela cuidando do neto e uma pessoa lá para fazer mal para o neto dela, uma pessoa que está se fazendo passar pelo marido. Então, qualquer um iria agredir, né? Então, assim, paciente psiquiátrico não é agressivo se ele não tem, ele pode, né, ser um risco, mas isso porque faz parte do contexto dele. E aí, nesse caso, é só medicação mesmo. Sobrou um insight para vocês? A gente, falando aí de depressão, que eu acho que é mais comum, né? Mas a gente vê hoje em dia também muita coisa da ansiedade. E uma frase que eu já ouvi bastante é que depressão é excesso de passado e ansiedade é um excesso de futuro, né? Você está sempre projetando alguma coisa. Eu comecei agora, recentemente, a fazer aula de tênis. E ontem, antes da aula, eu estava ansioso porque eu queria ir para essa aula, né? E aí diferenciar um pouco do que é uma ansiedade, né? Eu só estava ansioso porque eu queria ir para a aula, do que é uma ansiedade patológica, do que é a doença ansiedade, diferenciar um pouco isso. Ansiedade é um sentimento normal, como tristeza, preocupação, raiva, angústia, alegria, é normal. E como eu disse, nós somos seres, né, que a gente oscila. A ansiedade dentro da psiquiatria, ela não é essa ansiedade boa que eu quero que chegue logo. Ela é uma ansiedade no sentido de preocupação, aonde ela não é passageira, ela se sustenta, né, e traz um prejuízo de funcionamento. Então, e normalmente ela não é coerente. Então, assim, eu estou preocupada em morrer. Mas você está doente?
Mas tem alguém doente? Não, é uma preocupação que ela não tem lógica, mas ainda assim isso me debilita e me capacita. Ou, por exemplo, eu estava tão ansioso, mas se fosse uma ansiedade patológica, eu estaria tão ansioso para ir para aula de tênis que eu não iria com medo de não jogar direito. Ou você ficou uma semana sem dormir. Ou eu não estou dormindo, Exato. né? Ou seja, prejudica o meu dia a dia por conta de um Aí no dia seguinte evento. você está irritado, você está disfuncional. Seria assim. E jogar bolinha no telhado, que eu vi. Ainda coloquei lá na telha, que eu fui jogar a bolinha na telha. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu vou separar elas do ponto de vista... A gente sabe que a medicação psiquiátrica, ela tem muitos efeitos colaterais e que prejudicam muitas vezes até a vida do paciente fora, por exemplo, do surto. Ele está medicado, mas essa medicação, ela às vezes causa alguns efeitos que ele fica mais sonolento, fica um pouco mais identificado. Isso a gente tem muito com as medicações antigas. Eu queria saber, existem novas medicações que estão com menos efeitos colaterais, com que ele saia de um surto, mantenha a medicação e tenha uma vida o mais próximo do normal possível? Uma frase que eu falo para os meus pacientes o tratamento não pode ser nunca pior que a doença. Nunca. E outra coisa, eu não troco um problema pelo outro. A pessoa está deprimida, olha, eu melhorei você, só que você engordou 30 quilos em um mês, troquei um problema pelo outro. Sim. Mas eu não tenho libido, mas eu só durmo, isso é trocar problema. A forma como eu entendo, a gente só usa uma medicação para a pessoa quando a qualidade de vida com a medicação dela melhora muito e sem a medicação ela fica disfuncional. Eu tenho pacientes que até brincam assim, se acabar minha medicação eu vou a nado buscar. Então, tem que ser, assim, esse nível de benefício. Claro que, quando a gente, vê, por exemplo, eu trabalho com muitos pacientes graves de internação, dependência química, tudo mais, ou pacientes em surto que estão há 3, 4 dias sem dormir. Não tem nada mais tóxico para o cérebro, mais danoso que um cérebro que está irritado ali. Então, ali naquele momento, ele intensivista até sabe, às vezes... A gente tem que dar uma sedada na pessoa pelo custo-benefício, mas assim, o objetivo, depois, graças a Deus, da reforma psiquiátrica, o objetivo de todo e qualquer tratamento psiquiátrico é devolver a pessoa a ser reinserida na sociedade e ter a sua vida normal. É o que eu falo para os meus pacientes, e principalmente para os familiares. Pra que eu vou tratar uma pessoa? Eu tratei, mas assim, se eu sair de casa, não dá, se eu não consigo fazer isso, eu não consigo... Então não trata. Remédio é efeito colateral sim, no começo, dependendo da medicação. Claro que hoje, a gente vê muito o perfil do paciente. Meus pacientes têm o meu telefone, então eu gosto de começar até com subdose. Vai com subdose, vai, para sentir o menos possível. Existem medicações que contrapõem esses efeitos colaterais num primeiro momento, mas sempre o objetivo é que a pessoa que tome remédio tenha uma vida o mais próxima possível do que quem não toma. É legal você ter falado isso, porque você, como eu fiz terapia há muito tempo atrás, eu estou conversando com uma pessoa jovem, está atualizada, melhorou muito essa questão medicamentosa. Sim, sim. Né? Na época que eu fiz terapia, não existiam tantas opções e também não existia essa dose menor que você começa, essa evolução, e algum que ajuda a contrabalançar aquele efeito e tal. Agora, dentro dos seus diagnósticos, seus estudos, ou das estatísticas que você lê nos estudos clínicos, a terapia ou a depressão é curável ou é uma coisa que se instala em alguns casos e não vai se resolver? Teoricamente, a depressão ela é uma doença episódica. Ele teve um episódio. Aconteceu comigo. Teoricamente, Começou sim. E terminou. Claro que todo o tratamento que a gente vai fazer para a pessoa é sempre pensando assim. A gente tem, protocolos. É o primeiro episódio, então quanto tempo eu vou manter do remédio? É o segundo? É o terceiro? Que predominância que tem? Sempre com o objetivo de, é uma doença curável? Então a gente vai em algum momento tentar tirar a medicação. A pessoa fica muito ruim, então reduzir o mínimo possível. Em momento de crise a gente usa uma quantidade maior de medicação, mas na hora que a pessoa estabiliza, sempre ir limpando. Eu queria puxar um gancho que a gente estava conversando nos bastidores, e eu acho que está muito em alta as canetinhas emagrecedoras, e você me contou sobre um caso, de que não estava tendo sucesso com o uso da medicação, e foi, e muitas vezes a gente sabe que
a obesidade, ela está muito interligada com impulsividade. Obesidade é doença mental, né? Então eu acho que é muito legal você falar sobre isso. Então, obesidade é doença mental. No último congresso de medicina do estilo de vida na psiquiatria do HC que teve, foi só disso, né? Mudanças comportamentais e medicamentosas. Eu estou adorando ver isso. Porque eu Porque falo... ele é o cara da comida. Né? Não, é porque eu falo que assim, o tratamento da obesidade, ele é daqui pra cima e não daqui pra baixo. Não é uma doença estomacal, exato, As né? pessoas acham que o tratamento é pra cá e o tratamento tá aqui. Exato. Quando morre pela boca nessa lógica, né? É você ressignificar uma Exato. série de coisas, Tá né? bom. Eu acho que essas canetinhas, Legal. elas vieram para ajudar muita coisa, né? Porque a cirurgia bariátrica, ela tem a sua eficácia, tudo, mas ela também traz uma série de efeitos. Sim, sim. Essas canetas, elas são boas, é um excelente tratamento, mas você tem que entender um pouco a diferença que aquela medicação, ela vai te emagrecer. Mas é a medicação que está fazendo por você. Agora, o que você está fazendo por você? Então, acho que essa questão psicológica é importante. Isso é legal, porque acaba, às vezes, eu vou abusando da minha ignorância, causar uma certa dependência, né? Se o cara não mudar hábito. Não, Fica só na injeção. Então, a pessoa começa a falar assim, ela não faz mais efeito. Isso. Ela faz. Mas assim, ninguém, é igual a gente falou no começo, ninguém é só a doença. Eu sou isso, eu faço isso, eu moro aqui, eu durmo tanto, eu trabalho com isso. Então, assim, se eu quero mudar, se eu sou uma pessoa, né, com esse biotipo, que eu estou sobrepeso, né, ou obesidade, a minha vida, ela é de uma pessoa obesa. Né? Então, se eu quero ser uma pessoa que está num índice de massa corpóreo normal, a minha roupa não vai ser igual, minha alimentação não vai ser igual, meu sono não vai ser igual, minha atividade sexual não vai ser igual. Então, não adianta eu só mudar a caneta, né? É tudo ali. É que as pessoas não se perguntam, né? Será que eu consigo sem a caneta, com mudança de hábito? Mas, então, por exemplo... Porque a caneta é um sistema de indicação médica, é uma decisão pessoal, eu não sei. Não, indicação médica. É indicação médica. Sempre. Tá. Remédio Ok. é indicação médica para tudo. Tá. Não é bem assim no Brasil. Deveria. Deveria. A gente está tendo um Deveria. abuso, né? As pessoas, e acho que é justamente isso, né? Porque como a obesidade é uma doença, a caneta ela vem para ser uma coadjuvante. E eu acho sobre essa questão de sempre do multidisciplinar, principalmente para esses pacientes. Porque é o que você falou, a culpa é que a caneta não está fazendo efeito, mas como é que está o tratamento dela da Coitada da impulsividade? caneta, né? Exatamente. E aí você vai aumentando dose, dando mais colateral e você não está tratando a base. Exato. Que é o distúrbio, né? Muitas vezes psiquiátrico. Exato. Então, aumentou esse tipo de procura para você? Bastante. Desde quando, né, eu comecei, né, a educar, né, as pessoas disso e outros profissionais também dentro da pouca influência que eu tenho, né, eu já tive pacientes que falaram, nossa, eu vim porque eu vi um vídeo seu falando que você foi num congresso de obesidade, que é doença mental. Claro que é, a pessoa, né, quando... Né, se ela come, se ela come excessivamente, existe alteração no centro de saciedade, né? Comer por prazer, degustar é uma coisa, comer para tapar um buraco, o cérebro dessa pessoa funciona da mesma forma de quem usa cocaína. É uma dependência. Eu faço não é porque eu quero, é porque eu preciso. Eu faço mesmo que me faz mal. É o conceito de dependência. Isso serve para jogo, para comida. É a compulsão, né? Exato. Porque, que nem eu trabalhei 2 anos com saúde da família, então eu atendia criança também, né? E às vezes a criança estava mais gordinha. E aí a mãe falava assim, mas ele só come besteira. Eu falava assim, então, mas ele não tem cartão de crédito. Ele não compra, ele não vai no supermercado e compra, né? E aí, não só para a obesidade, mas para outras doenças, falar um pouco sobre a importância da família. Sim. Porque às vezes esse paciente, ele até tem uma força de vontade para emagrecer. Ele foi lá, comprou a caneta, ele tá vendo um curso, ele tá tentando comer. Só que a hora que ele vai lá e monta o prato de comida dele, alguém vai lá, puxa um pacote de bolacha do lado dele, compra um refrigerante com açúcar. Ou seja, se o entorno não ajudar, a força de vontade tem que ser gigantesca para qualquer tratamento, né? Até para questão de depressão. Se você não tem uma rede de apoio familiar, para você conseguir tratar é muito mais difícil. Quando a gente fala, né, eu falo isso muito para as minhas pacientes que são mães e têm filhos pequenos, né? Isso serve para alimentação também. Criança não obedece, criança replica, criança copia. Então, eu não posso olhar para o meu filho e pedir para ele comer o brócolis se eu vou comer a pizza, né? Ele vai me imitar. Então, assim, e outra coisa também, quando fala, né, da questão da família, tem até um estudo que de 100 e poucos
1000 casais que foram, né, de diferentes países, colocando que quando a pessoa está dentro de uma relação onde uma das pessoas não é tratada, né, e tem alguma questão de compulsão, de impulso, ela causa na outra um comportamento semelhante ou é um fator de risco para desenvolver o que essa outra tinha de genética. É incrível, isso é Perfeito. uma coisa que acontece mesmo. É um ecossistema, né? Não, Tem que mudar tudo. Eu tenho exemplo familiar. Minha filha, meu genro, resolveram procurar um médico, papá, entrar no Mundial e mudar de hábito. Minha filha era forte e tal. Semana passada correu 10K. Mas foi um combinado entre os dois. Os dois perderam peso, entendeu? Isso é muito importante. Então nós vamos cair numa coisa que eu acho que está ficando bem marcada aqui, a questão do reforço familiar, né? Que infelizmente algumas pessoas nem isso têm, né? Acabam ficando sozinhas. Mas a questão da família, esse exemplo que você deu agora, que a criança replica, né? Ou ele que falou também, né? O cara está comendo lá, aí joga um pacote de bolacha recheada, uma Coca-Cola, um refrigerante com açúcar, seja o que for, e aquela coisa. Eu mesmo passei por isso no meu casamento atual, que eu mudei meus hábitos, porque a minha mulher tinha hábitos diferentes. Eu morava sozinho, imagina como é que eram meus hábitos. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente sempre se preocupar com o nosso entorno, né? Porque... E as pessoas que estão ao nosso entorno olharem para a gente, pensarem no que estão causando. Como é que ele, na época da família, ele viu uma criança obesa e quase que estava ocupando a criança. É gorda porque tem tendência. Né? O pai é gordo, a mãe é gorda. Não é assim. Ele replica, né? O que é muito comum? A menina, quando ela é mais novinha, a mãe chega do trabalho em casa, ela pega e põe o salto da mãe porque ela quer andar igual a mãe. Ou quer se pintar. O menino quer fazer o que o pai está fazendo, quer mexer nas ferramentas igual o pai faz. Ou seja, a gente reproduz os nossos pais, né? E na alimentação vai ser a mesma coisa. Eu falo por mim. Eu sentava na mesa para almoçar com os outros, eu ficava vendo eles comerem para ver o que eles comiam, como eles comiam. Eles vão fazer isso. Né? Não tem como você querer convencer uma criança, não dá para você argumentar muito com uma criança de 5, 6, 7 anos. Você tem que meio que... Até antes disso, né? É igual aqueles pais que falam, não grita, né? Não grita que não pode. Olha, é assim, esse é o problema do podcast. Eu já recebi o sinal ali da diretoria, do diretor do estúdio, a gente ainda tem um tempinho, mas eu gostaria que a Bia e o Júlio fizesse os últimos comentários, alguma coisa que a gente não falou, perguntasse, e você reduzisse um pouquinho para a gente poder aproveitar bem esses tempinhos que falta. Bia, você quer colocar alguma coisa em relação ao que nós falamos? Eu acho que foi muito proveitoso o podcast. Que bom, também achei. E eu justamente pensei na Ana porque vai ter a rede social dela, vai estar escrito. Nós vamos divulgar, tá lá. Divulguem, por quê? Porque eu adoro ver os seus vídeos, eu acho que você explica de uma maneira muito clara, sem tabu, sem mimimi, né? De uma maneira direta, onde as pessoas, elas se impactam com o jeito, né? Então, eu mesma me identifiquei várias vezes com vários vídeos, então eu acho que é muito legal esse trabalho que você faz na rede social, né? De divulgar realmente uma psiquiatria sem tabus, né? Encarar realmente a vida como ela é, a especialidade como ela é e a doença como ela é. Então eu quero da minha parte agradecer, né, que você veio e parabenizar pelo seu trabalho e para você continuar postando esses vídeos porque eles são fantásticos. Tá vendo? Júlio? Bom, eu também agradecer, primeira vez que estou vindo aqui, então agradecer. Está estreando muito bem. Agradecer o convite. Obrigado pela conversa também, tira algumas dúvidas, né? É importante que a gente discuta sempre esses assuntos. E acho que a minha mensagem seria: cerque-se de pessoas como nós que estamos aqui, né? Para a gente aprender, para a gente tratar a nossa parte psicológica e momentos bons, né? A vida não tem que ser difícil, o trabalho não tem que ser difícil e o podcast está aqui. Não tem que ser difícil, ele tem que ser ótimo como está sendo. Ah, que bom. Fiquei feliz agora. Eu falo, né, que saúde mental, além de tudo, a escolha que a gente faz com quem a gente vai partilhar a nossa vida, né?
E também queria agradecer mais uma vez. Foi um como eu prazer disse, enorme. toda oportunidade que eu tenho, né, de falar sobre esses assuntos, de tirar... E né, você todo- deixou vários ganchos para outro. Eu tinha talvez. mais perguntas, inclusive, mas... Mas a Estou à gente. disposição, claro. E assim, pra mim, eu também conheci a Bia hoje pessoalmente, mas assim, acompanho também o trabalho dela. Quando uma pessoa, né, que a gente admira tanto, reconhece o nosso trabalho, a gente check, né? Sim. Tipo assim, tirei 10, Legal. né? Fui Tirei bem, 10, né, tá, MD? tá certo. É isso aí. Estourei. Ah, então, obrigada a todos. Então, assim, eu tenho batido numa tecla, eu já tenho sendo repetitivo, mas é porque eu gosto de falar nisso. Meu podcast eu inaugurei quando eu tinha 70 anos. Eu estou com 71 agora. Porque eu descobri na internet uma sigla nova para o idoso, que é NOLT, N-O-L-T, que é o idoso sexagenário que trabalha, que produz, que quer aprender. Porque muito idoso entra em depressão porque se sente velho. Muitos dos meus pacientes... Ah, eu sou velho. Eu conversei com gente de 58 anos, dizendo assim, não vejo a hora de me aposentar. Falei, compra o caixão já, é mais rápido. Não é possível. Então, assim, eu me peguei muito nisso porque eu tenho ojeriza a palavra idoso. Para mim, é desconfortável. Eu tenho um sonho de vida que é eu morrer jovem, o mais velho possível. Esse é meu propósito de vida. Então, assim, é por isso que eu me cerco e estou tentando, e vou manter isso, um podcast com informação de qualidade, com profissionais de alta qualidade, que sejam referência naquilo que são. Porque, senão, for fazer um podcast de polêmica, é fácil. É só convidar nessa época política aí, adversários políticos, vai explodir de audiência. Eu prefiro crescer organicamente com qualidade de informação. Por isso, não é à toa que você está aqui. As informações que eu recebi de você já eram muito validadoras e foi muito bom para nós. Então, assim, esse é o bom de fazer um podcast e ser um podcaster, como se chama. Hoje eu estou estreando uma camiseta do Zé Café. Ó. Não está à venda, não. Bem que eu queria, mas não está à venda. Então, eu queria agradecer. O Zé Café vai continuar desse jeito. Trazendo informação de qualidade, mais de um convidado, colaboradores, médicos com suas agendas comprometidas, se dispõem a participar, porque estão na mesma pegada do Zé Café. Trazer informação, distribuir informação. Hoje nós conversamos com uma profissional aqui que tratou a psiquiatria de uma maneira leve. Né? A gente não entrou na história. Que as pessoas têm tabu, né? Falar em psiquiatria, existiam os hospitais psiquiátricos, mas antigamente, Juqueri, não sei mais o que e tal. Então, esse é o Zé Café Podcast. Sempre com informação de qualidade, sempre procurando deixar vocês à vontade. Curtam, compartilhem, assinem, põe lá nas notificações, se inscrevam no canal, porque a tendência do podcast Zé Café vai ser sempre essa, informação de qualidade. Muito obrigado, até a próxima. E assim se encerra mais um Zé Café Podcast. Já.